E aí, galerinha, estamos de volta. Nós começamos a estudar sobre totalitarismo. E o que é totalitarismo, professor Giovaldo? Totalitarismo é aquele regime político em que o Estado controla todos os aspectos da vida em sociedade, a economia, a política, as comunicações, a educação, controla tudo e até a vida privada das pessoas, ou seja, o que as pessoas fazem e o que as pessoas pensam. Como é que se pode controlar o que as pessoas pensam? Controlamos o que as pessoas pensam através da educação e da propaganda e da perseguição a quem pensa diferente. Mata quem pensa diferente, ensina as crianças a pensarem como a gente quer que eles pensem e passa propaganda direto em todo lugar. E as pessoas ouvindo 1000 vezes que uma coisa é verdade, passa a acreditar que aquilo realmente é a verdade. Essa era a política totalitarista desses políticos que foram sucesso entre os anos 20, 30 e 40 do século 20. Nós estudamos na aula passada sobre os totalitaristas na Rússia, num regime político que ficou conhecido com o nome de stalinismo. O stalinismo, regime político adotado por Joseph Stalin de 1927 até 1953. Foi o primeiro regime totalitário e o último a cair, regime totalitário da antiga União Soviética. Então, vamos hoje ver o fascismo na Itália, o fascismo italiano. Fascismo italiano. Primeira coisa que nós vamos analisar do fascismo italiano são os fatores. O que é fator? Fator é uma coisa que gera, que causa, né? Então, o que é que causou o fascismo na Itália? Primeira coisa, durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália lutou ao lado dos aliados, da Inglaterra, da França, mas teve pouca compensação. A França ganhou o território, a Inglaterra ganhou posições nas colônias, todo mundo saiu ganhando e a Itália ficou chupando o dedo. Isso fez com que os veteranos daquela guerra, inclusive o Benito Mussolini, que vai ser o líder do fascismo italiano, ficassem muito revoltados com a maneira como a Itália foi tratada. Eles gastaram 15 bilhões de dólares na Primeira Guerra Mundial. E aí, isso vai pesar na economia da Itália, né? Pesar na economia da Itália. Eles tiveram 500 mil mortos, 700 mil feridos. Então, realmente dá para ficar meio revoltado e não ter nenhuma compensação diante de tudo isso, né? Aliás, não tem nada que compense a perca de uma vida. Imagina, de 500 mil mortos, né? E ainda estavam amargando uma situação de muita inflação e desemprego. Aqui está um terreno muito perigoso, pessoal. Quando todo mundo está desempregado, é muito fácil um político populista, um político que promete muitas coisas, ele conseguir enganar essas pessoas, porque as pessoas querem ter emprego, querem ter alguma coisa para sustentar suas famílias. Eles estão desesperados, né? Então seguem às vezes aqueles mais radicais, aqueles que propõem coisas mais mirabolantes, né? Então é o que vai acontecer. O custo de vida aumentou, houve queda na produção industrial, muita gente teve que cair fora da Itália, inclusive vindo para o Brasil, para os Estados Unidos e a Argentina. São os 3 principais lugares que tem mais italiano fora da Itália, né? Os Estados Unidos, especialmente Nova York, o Brasil, especialmente São Paulo, e a Argentina. Tem italiano pra caramba nesses lugares aí. E por quê? Porque lá não tinha mais indústria, não tinha mais emprego, não tinha mais terra, tava fome geral, a galera cai fora e corre da Itália. Bom, contínuas greves e ausência de mercado externo. Eles não tinham para quem vender seus produtos. Então, por isso que estava falindo geral. Aí, mesmo assim, a burguesia, aqueles caras ricos, né, morriam de medo da Itália se tornar socialista, como era a Rússia. Então, eles tinham um partido socialista muito forte, tinha muita penetração no meio dos trabalhadores, aquele discurso de socializar as coisas. Então, a burguesia estava meio apavorada. Então, nesse sentido, para combater os socialistas, nós vamos apoiar os fascistas. Foi por isso que o fascismo
cresceu na Itália. Vamos ver mais ou menos como foi essa ascensão, depois de nós vermos sobre esse carinha aqui, Benito Mussolini, apelidado na Itália de El Duce, que quer dizer o líder, aquele cara que está no comando, o chefe, o que manda geral, Benito Mussolini. E olha só a figura do cara aqui, um lema sobre ele: sempre sério, sempre jovem, sempre trabalhando. Essa era a imagem que ele queria passar. Aí, sempre sério, Benito Mussolini, o sempre jovem Benito Mussolini, o sempre trabalhando Benito Mussolini. Esse é o cara, vou votar nele. É assim que a galera pensava naquele tempo. E alguns dizem assim, é um radical, é um doido, é não sei o quê. O cara diz, rapaz, do jeito que está, pior não fica. E eles, então, pensavam que tinham que votar num cara que fosse realmente radical. Pelo menos diziam, ele é honesto. Pelo menos diziam, ele é trabalhador. Pelo menos diziam, ele ama a pátria. Ele não é um cara corrupto e etc. e tal, é aquela coisa toda, né? O discurso de sempre dos fascistas é esse: a sociedade é corrupta, os políticos são corruptos, nós não precisamos de democracia, se democracia não funciona, se liberalismo não funciona, e se a gente não tomar de conta, os comunistas, os socialistas vão tomar conta de tudo. Era mais ou menos esse o discurso que levou Benito Mussolini ao poder, né? Veja como é que foi, como é que era o seu discurso, né? Crer, obedecer, combater. E o povo dizia, Mussolini tem sempre a razão, tem sempre razão. Isso era um discurso. E vamos ver então a ascensão do fascismo na Itália em 1919. Benito Mussolini fundou o Partido Fascista. Ele criou também um negócio chamado esquadras, os camisas negras. Os camisas negras é uma milícia. Aqui no Brasil só falta fazer isso, né? Então, estavam criando aquele partido Aliança do Brasil, um partido de ideal assim, mais ou menos fascista também. E os camisa negra, uma milícia, os caras que eles andavam na rua para intimidar os adversários. Tipo assim, olha, tem um candidato comunista, um candidato socialista, e aquela família ali vai votar nele. Rapaz, isso está precisando de uma surra. E os camisa negra lá e davam uma surra naquele pessoal que era eleitor dos comunistas. E isso virou uma coisa assim, eles atacavam comício de comunista, de fascista, greve dos trabalhadores, eles iam lá com cacetes, com armas, facas, tudo quanto é de coisa, para intimidar os grevistas. Então, é aquele negócio, ninguém mais queria fazer greve, ninguém queria ir para comício de socialista, de comunista, e nem votar, nem declarar o voto em partidos assim. Então, isso funcionava como intimidação. Em 1921, em 1921, Mussolini foi eleito deputado na Itália, e a Itália é interessante, quem é deputado tem muito poder, porque o regime é parlamentarista, ou seja, quem manda não é o presidente, quem manda é o primeiro-ministro, é eleito pelos deputados. Então, em outubro de 1922, Mussolini fez um negócio fantástico chamado Marcha sobre Roma. Milhares de pessoas com tochas nas mãos fizeram aquela passeata, né, demonstrando apoio para o Mussolini. Isso levantou muito a moral dele lá no Congresso italiano, no parlamento italiano. E então, em 1825, ele foi eleito primeiro-ministro e recebeu o título de Duce, que quer dizer líder, chefão. Em 1929, olha aqui esse detalhe que é importante, em 1929 ele fez o Tratado de Latrão, não é de ladrão, não é de latrão. Tá? Então, Mussolini e o Papa Pio XI fizeram um acordo, olha, é o seguinte, a igreja me apoia o Mussolini, apoia o fascismo, e a gente vai dar para vocês parte da cidade de Roma, vai criar o Vaticano, que vai ser um país independente. Então, nós vamos reconhecer o Vaticano como um país, como uma nação, né? E governada aí pelo Papa. E aí nós vamos ter, então, ali uma nova, um acordo.
Enquanto isso, a Igreja Católica vai apoiar o fascismo, os fascistas, né? Que se declaravam a favor da família, da religião, dos bons costumes, da moral, tudo isso. Os fascistas não eram vistos na época como bandidos. Claro, o pessoal dizia, tem uns extremistas aí e tal, mas bate só em quem merece, né? Bate só em quem merece. Então, era mais ou menos esse o discurso dos fascistas naquele momento. Vamos ver as principais características do fascismo italiano? Vamos lá. Primeiro, nacionalismo exaltado. Nacionalismo exaltado. A Itália é o maior país do mundo, nós temos a melhor história, nós somos descendentes dos romanos e nós precisamos, então, combater os de fora, não vamos aceitar aqui o pessoal que vem de outros países, porque aqui a Itália tem que ser para os italianos, né? Nós temos realmente aqui o melhor do mundo, mas não pode ficar recebendo esses mais fracos de outros lugares que vão aqui contaminar o nosso país, né? Antiliberalismo, eles eram contra aquela política liberal de economia e de democracia, tá? Mas também eles não eram a favor do socialismo. Muita gente dizendo que o fascismo é socialista, tá, meu pai do céu, dá para arrancar os cabelos tudo da cabeça. Quando a gente escuta por aí os pessoal falando que o fascismo era socialista, eles eram contra os comunistas, eram contra os socialistas, perseguiam os socialistas. Aliás, quem mais apanhava dos fascistas eram os socialistas, quem mais foi para a cadeia eram socialistas. Então, eles eram contra o socialismo, tá? E eles defendiam, no entanto, algumas ideias socialistas, como, por exemplo, a de um partido único. Precisava aquele negócio, aquele discurso, vamos unir o país. Esse negócio de muitos partidos só serve para criar confusão. A gente vai ter só um partido só. Quem quiser ser candidato tem que se filiar nesse partido. E aí pronto, né? Só tem um partido. Liderança carismática do Benito Mussolini, já falamos sobre isso. Todo mundo tem que seguir o Mussolini, porque o Mussolini está sempre certo, o Mussolini ama o país, o Mussolini é o cara, é o cara, é o cara e é o cara. Militarismo, todo mundo vai se tornar, então, meio soldado, você tem que servir a pátria, né? A mesma coisa lá do stalinismo, característica geral dos estados fascistas, tá? Inclusive, eles criavam as polícias mirins, de crianças, né? Os militares mirins, crianças que vestiam uniforme, né? Na Alemanha vai ter a juventude hitlerista, que juventude nazista, vão ser educados, aí, fanáticos, vão ser treinados, usar armas, inclusive, vão aprender os ideais do nazismo, né? E aqui na Itália, da mesma forma, aprender desde jovem os ideais do fascismo. Romantismo. Romantismo não é de dar flores, chocolate, essas coisas não, dizer palavras românticas. Não, romantismo aqui é no sentido de acreditar que tudo ia dar certo. Olha, nós estamos destinados a dar certo, vai tudo dar certo. No final nós vamos ganhar a guerra, no final nós vai dar tudo certo, porque nós temos um líder bacana, nossos ideais são puros, nós somos descendentes dos romanos, nós somos melhores que todo mundo e tal, e aquela coisa, tá? Autoritarismo, quem não concorda com a gente mata, tá? É uma coisa que eles diziam bem, né? Torturava, matava. Então, por quê? Porque não vamos deixar aqui uma maçã podre contaminar o resto de tudo, né? A sociedade tem que ter todo mundo unido. E quem for desunido, a gente mata. Tá? Muito simples. Racismo. Então, nossa raça é superior, os outros são tudo fracos, são tudo inferior, e estão prejudicando o desenvolvimento da nossa nação e tem que eliminar as outras raças. Irracionalismo. Nada desse negócio de ciência, né? Esse negócio de ciência, de racionalismo, isso aí é o que está gerando essa sociedade bagunçada como a gente tem hoje, né? Nós temos só que acreditar. Acredita no Mussolini, acredita no Papa, acredita na igreja, acredita no partido, acredita no governo, acredita no Estado. Você não tem que pensar muito, não. Esse negócio de pensar muito é de onde vêm os muitos pecados da sociedade. Tá? Beleza, são características, então, do fascismo italiano. A principal, no entanto, é essa aqui, corporativismo.
Ou o que é corporativismo? É aquela ideia de corpo. Nós somos um grupo e a gente tem que trabalhar pelo grupo. Então, existem corporativismo dos trabalhadores e corporativismo dos empregadores, né? Então, no caso aqui, o corporativismo era representado aí por esses dois segmentos, associações patronais dos patrões e os sindicatos dos trabalhadores. O Estado corporativo deveria buscar a harmonização dos interesses conflitantes do capital e do trabalho dentro do quadro das corporações, apaziguando a luta de classes, né? Então, você lembra daquelas aulas de socialismo que a gente dizia que o Karl Marx disse que uma das coisas que mais existe na sociedade é a luta de classe. Os patrões querem lucrar e, para isso, eles tiram os direitos dos trabalhadores. Sempre assim, né? E os trabalhadores, para ter seus direitos, têm que lutar. Então, há um conflito de classes constante. E o Estado corporativista aqui procurava harmonizar isso. Nós vamos colocar na lei os direitos dos trabalhadores e vamos colocar na lei também que eles não podem fazer greves, que eles não podem também interferir para que o patrão não tenha lucro, né? Vão trabalhar e vão servir aí como se fosse realmente uma coisa de amor, não uma coisa de trabalho, tá? Fazer o patrão lucrar, fazer a empresa crescer. Então, ter aquele sentimentalismo com relação à empresa e não em relação a si próprio, tá? Então, o sistema corporativo era a visão do Estado fascista, pessoal. Bom, o fascismo italiano criou muitas frases, inclusive a gente está vendo hoje o fascismo italiano sendo repetido pelos bolsonaristas, né? Então, eles dizem aqui, criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma paixão. Não é preciso que seja uma realidade. O nosso mito é a nação e o nosso mito é a grandeza da nação, tá? Viu aí? Palavra mito, mito, bem repetido aí. Hoje as pessoas também estão criando a sua crença, a sua fé, a sua paixão. Não tem nada mais apaixonado do que esse grupo de pessoas que hoje estão na nossa política. São apaixonados pelas ideias que eles mesmos inventaram. Essa é uma frase de Benito Mussolini. Tá? Outros slogans fascistas. Quem tem aço tem pão. Então, vamos produzir muito aço, ter indústria de aço para produzir muito pão. Tá? Outro lema, nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. Essa frase aqui foi dita uma vez por uma petista, a Benedita da Silva, e repetiu essa frase aqui. Então, é uma frase que conclama assim, as pessoas a participarem, a darem tudo de si pelo Estado, pelas conquistas do Estado, né? Então, vamos estar aí lutando com todas as nossas forças para conquistar aquilo que nós objetivamos. Tá? É melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro. Isso aqui foi repetido por um assessor do Bolsonaro esses dias. Tá? Um dia de leão do que 100 anos de carneiro. Tá? Carneiro é manso, aceita tudo, e o leão não, é bravo, valente, luta. Claro que nada é fácil para quem luta, então a ideia é essa. Você tem que ter um dia de luta, um dia de resistência, você tem que enfrentar tudo. É melhor um dia assim do que você viver 100 anos só obedecendo, né? Então, essas são frases do fascismo. 1 minuto no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz. Serão chamadas assim para motivar as pessoas. Aliás, são todas frases motivacionais. Isso faz parte muito do fascismo, de manter as suas hordas motivadas, as suas hordas assim, pegando fogo, com vontade de ajudar, de participar, né? Então, inclusive os jovens, adolescentes, não viam a hora de entrar na guerra, queriam ajudar de qualquer forma, sentiam-se que deveriam, era um dever patriótico deles participar, beleza? O fátio, aqui alguns símbolos dele, porque o nome fascismo? O fátio de combatimento vinha desse símbolo aqui, um machado e esse feixe de lenha, né? Então, os caras, símbolo, desde a época de Roma, era o símbolo de Roma, o cara simbolizava o quê? O trabalho, né? Pessoa trabalhadora, ia para cedinho, manhã já ia
procurar lenha, né? O seu machado aí trazia um feixe de lenha amarrado para o dia, para cozinhar as coisas do dia na sua casa. Então, é símbolo do trabalho, é símbolo do empreendimento, é símbolo da força do italiano, ok? Bom, aí está as crianças sendo doutrinadas no programa Juventude Fascista, tá? Eles militarizavam as crianças, né? Ensinavam os valores, ensinavam disciplina, ordem, essas coisas todas, tá? Aí um congresso da Juventude Fascista, em que todo mundo esperava o discurso de Benito Mussolini, e aí o cara fazia aquele discurso, todo mundo ficava vibrando. Esse é o cara, né? Beleza. Propaganda fascista, né? Lavore e combatere pela pátria, pela vitória, né? Então, trabalhar e combater pela pátria e pela vitória. Era os lemas constantes do fascismo, né? Você tem que amar a pátria, desejar a vitória acima de tudo, o crescimento, o progresso da nação. Então, o negócio é o seguinte, é trabalhar e combater. A união entre o operário e o soldado, né? Pronto, né? Então vamos dominar, combater pela honra da Itália. Então aqui os camisas negras, tá? Era a milícia aí que diziam que estava atendendo o chamado de Duce do Mussolini para manter a ordem na sociedade. Eles não confiavam na polícia, não confiavam em nada, então tudo depende de nós mesmos. Nós é que vamos fazer a lei acontecer. E aí eles faziam, então, do seu jeito, né? Seu jeito. E aqui outro cartaz do governo fascista, mostrando aí a luta, o progresso, a força, beleza? Mostra della Revoluzione Fascista, eram eventos que acontecia também muito na Itália, né? Saúde para o Duce, né? E aqui, gente, a Fiat surgiu nesse período, que era um símbolo assim da força da Itália. Não, a Itália é uma força muito grande, nós vamos produzir muita coisa, nós somos ricos, poderosos. E um dos símbolos disso, do sucesso italiano, era a Fiat, beleza? Era a Fiat. Beleza, beleza, beleza. Vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o fascismo na Alemanha, que é conhecido como nazismo. Um bom dia para vocês. Tenham um bom aproveitamento aí. Deus abençoe. Até a próxima.